Boa noite, bem-vindos ao Café Filosófico, um projeto de extensão do Departamento de Filosofia da UFRN, da Base de Pesquisa Metafísica e Tradição, em parceria com a TV Universitária. Na noite de hoje, temos como convidado o professor doutor Daniel Durante Pereira Alves, do Departamento de Filosofia da UFRN. Ele nos falará sobre o tema Ciência e Poder, abordando um dos seus aspectos específicos, a relação entre ciência e valores. Fiquemos então com a palestra do professor Daniel. Boa noite, eu gostaria de agradecer o convite para participar do Café Filosófico. E para falar do tema Ciência e Poder, eu gostaria de começar com duas citações que ocorreram em um debate que houve no início dos anos 80, na Universidade Estadual de Campinas, a respeito da responsabilidade dos cientistas com relação à corrida armamentista. A corrida armamentista, no início dos anos 80, estava no seu auge, no seu apogeu, e cientistas e intelectuais, debateram, foi um debate publicado no jornal Folha de São Paulo. Eu selecionei dois trechos de duas posições antagônicas para a gente começar esse debate. O primeiro é o seguinte: foi o professor, filósofo e educador Rubem Alves quem falou. Ele disse o seguinte: pouco é o que podemos fazer, mas é preciso reconhecer que foram cientistas que fizeram as armas atômicas, e os cientistas não podem lavar as mãos disso. Nós não podemos absolver a ciência de alguns princípios que estão embutidos em sua própria lógica. Não faz nenhum sentido os cientistas dizerem que eles não têm nada com que os políticos irão fazer com as suas descobertas. Fecha aspas. Bom, essa foi a opinião de um educador e filósofo sobre a responsabilidade dos cientistas. Olha só o que um cientista físico respondeu para ele. Foi o físico Bautista Vidal. Ele disse o seguinte, abre aspas: não parece ter muito fundamento colocar os cientistas no banco dos réus, pois as contribuições que os cientistas têm dado à humanidade estão basicamente relacionadas com as descobertas das leis da natureza. Conhecer a natureza e a vida não pode ser jamais um motivo de condenação. Colocar, entretanto, as forças resultantes desse conhecimento sobre a natureza e a vida a serviço da destruição é algo que nada tem a ver com a ciência. Duas posições radicalmente diferentes. A primeira atribui ao cientista uma certa responsabilidade pelo produto do seu trabalho, pelas aplicações do conhecimento que produz. E a segunda exime o cientista dessa responsabilidade, quer dizer, dizendo que os cientistas descobrem e conhecem as leis da natureza e que não tem nenhum sentido culpá-los e criticá-los pelo mau uso que disso pode ser feito. Bom, esse debate, ele, num nível superficial, expressa um desacordo profundo que existe na filosofia da ciência há muito tempo e que, mais ou menos, eu vou traçar algumas linhas aqui e que relaciona ciência e poder. Eu vou traçar esse relacionamento falando sobre a relação fundamental entre ciência e valores. E a gente vai, ao longo do papo, perceber como essas duas posições vão entrar na discussão. Bom, se a gente ficar com a posição do cientista, do Bautista Vidal, o que ele está querendo dizer? Qual é a concepção fundamental de ciência que há por trás dessa posição dele? Qual é a ideia geral que os cientistas têm do mundo e do seu trabalho? Basicamente, é a ideia do senso comum da ciência, que é mais ou menos assim, olha, o objetivo da ciência, das teorias científicas, é representar o mundo tal como ele é. O modo como o mundo é independe da percepção, dos valores e dos interesses humanos. O mundo consiste de objetos individuais que interagem com outros objetos e cujas qualidades e inter-relações são exprimíveis em leis. Essa é a concepção que o filósofo da ciência Hugh Lacey
ao qual eu vou me remeter bastante durante essa discussão, chama de metafísica do materialismo científico, e que é conhecida em filosofia da ciência, em geral, com o nome mais comum da metafísica do realismo científico. Quer dizer, a ciência fala do mundo real que existe objetivamente, independentemente do sujeito que conhece, do cientista que conhece. Quer dizer, a maneira como o cientista é afetado por esse mundo, seus valores, suas preferências, as relações pessoais e sociais que ele possa ter, pouco interfere no conhecimento científico. A ciência seria conhecimento do mundo como ele é, do mundo objetivo. Bom, se é assim, como então deve o cientista agir e se portar e trabalhar? Como deve se pautar o trabalho científico para obter esse conhecimento do mundo? Quer dizer, de que forma o cientista tem que trabalhar para chegar no conhecimento do mundo como ele é, das coisas como elas são, independentemente? O Hugh Gleiss diz o seguinte, ele chama essa metodologia, esse método com que os cientistas trabalham e tentam chegar a esse conhecimento, de estratégias materialistas de restrição e seleção. Também é um nome escolhido por ele e que outras tradições filosóficas, outros sotaques filosóficos tratam com outros nomes. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, olha, como o objetivo da ciência é tentar representar o mundo tal como ele é, independentemente de nós, então os fenômenos científicos devem ser abstraídos de qualquer inserção na experiência humana e nas atividades práticas, além de qualquer relação com questões relativas a valores sociais. Essa é a ideia da estratégia materialista de restrição e seleção. Essa estratégia vai fazer o quê? Ela vai restringir o tipo de teoria que a gente vai poder considerar como teorias científicas. Que tipo de restrição vai ser essa? Essas restrições, que essas abstrações dos fenômenos com relação à nossa experiência, com relação aos nossos valores, têm. Então, o que pode ser considerado uma teoria científica sofre restrições mediante essa estratégia, sempre tendo em vista que a ciência é um conhecimento, nessa perspectiva, de como o mundo é independente de nós. Bom, além dessas restrições, essa estratégia vai selecionar quais são os tipos de dados que podem ser considerados nas práticas científicas, né? O que nós vamos considerar como dados científicos comprovados, capazes de informar as nossas teorias, de dizer que uma determinada teoria está certa ou está errada, que ela está de acordo ou não com os dados. Quer dizer, essa estratégia vai fazer esse processo de restrição do tipo de coisa que pode ser dita e de seleção dos dados que são levados em consideração no momento dos cientistas irem para o laboratório e testarem as suas científicas. Que tipo de dados tem destaque? Dados quantitativos, dados abstraídos de seus contextos de valor e dados obtidos em observações produzidas em experimentações. Tudo que a gente puder quantificar é melhor para a ciência, desse ponto de vista. Por que é melhor para a ciência desse ponto de vista? Porque a quantificação produz um certo tipo de informação mais exata, mais fácil de produzir conhecimento que nos dê capacidade de manipular, de controlar, de prever com precisão. Então, a busca por quantificação sempre foi um ideal das ciências naturais, historicamente, mediante essas estratégias. Abstraído dos seus contextos de valor, quer dizer, não me interessa se eu acho feio, bonito, justo, injusto, pouco importa, não importa como o dado me afeta, importa como eu consigo descrevê-lo numa estrutura racional, de preferência matematizada, independentemente da maneira que ele me afeta ou que ele nos afeta. E, em geral, para obter esses dados tão precisos e minuciosos, os cientistas produzem observações. A grande parte das observações das ciências naturais não são
meras observações passivas, são observações produzidas em experimentações que são aceitas pela comunidade científica, que, enfim, apresentam dados objetivos e que vão ser utilizados pelos cientistas para produzir o conhecimento que eles produzem. Então, a ideia fundamental por trás da posição do Bautista Vidal, a gente poderia descrever nesses termos. Quer dizer, existe uma metafísica realista com relação ao conhecimento científico, a metafísica do materialismo científico, e para chegar a esse conhecimento, os cientistas praticam essas estratégias de seleção de teorias e restrição de dados. Bom, mas até aí tudo bem, a gente não teria nenhum grande problema se as coisas estivessem muito bem descritas da maneira como estão. Mas há alguns problemas. Quer dizer, o primeiro problema é o seguinte: se nós conseguíssemos garantir que nossas teorias científicas, produzidas pelas estratégias materialistas, de acordo com essa metafísica materialista do materialismo científico, se a gente conseguisse garantir que essas teorias são verdadeiras, então não haveria mais o que argumentar. Quer dizer, o Bautista Vidal teria razão, a ciência seria descoberta de leis da natureza, a relação entre ciência e poder seria uma relação de uso. Quer dizer, os cientistas descobririam as leis da natureza e elas poderiam ser usadas para bem ou para o mal, independentemente do tipo de perspectiva de valor de cada um. Bom, a sua única relação com o poder seria uma relação de instrumento neutro, que pode ser utilizado para realizar objetivos afins com quaisquer perspectivas éticas. A ciência seria, nessa perspectiva, eticamente neutra. Ela seria um instrumento de acesso ao mundo natural, independente de nós. Bom, no entanto, o que a gente pretende discutir um pouco e apresentar para vocês é que existem vários argumentos em diversas correntes da filosofia da ciência criticando essa possibilidade. O primeiro deles, que a gente vai ver e vai discutir, é sobre essa suposta verdade das teorias científicas. Em primeiro lugar, nós não temos como saber se o mundo é como a metafísica do materialismo científico diz que ele é. Ou seja, será que o mundo é um lugar onde existem objetos com existência independente de nós e que a nossa melhor maneira de conhecê-los é através do conhecimento objetivo, subtraindo quaisquer juízos de valor do conhecimento? Justamente porque isso é uma posição metafísica, a gente não tem muito como saber se o mundo é assim ou não. Mas vamos admitir que seja assim. Ainda assim, admitindo essa postura metafísica com relação ao mundo, mesmo que fosse, né, não temos como saber se nossas teorias descrevem verazmente esse mundo. A gente, no senso comum, está acostumado a pensar no conhecimento científico como conhecimento certificado e verdadeiro. No entanto, quando a gente se pergunta sobre a verdade e a certificação desse tipo de conhecimento, de uma maneira mais profunda, começam a surgir dúvidas. Então, essas vão ser algumas das coisas algumas das críticas que a gente vai apresentar com relação a essa postura. O máximo que a gente pode garantir, o máximo que conseguimos garantir, é que nossas boas teorias científicas expressam o que o Hugh Lacey chama de valores cognitivos em alto grau. E a gente vai falar disso também. Mas antes disso, vamos falar por que a gente não pode ter certeza, ou pelo menos por que existem certas dúvidas com relação à verdade das teorias científicas. A mais antiga versão dessa questão filosófica é o problema da indução, que Hume já falava no século XVIII e que no século XX foi retomado no contexto da filosofia da ciência por Karl Popper. Imagine a seguinte teoria científica, a seguinte lei científica didática, só para a gente abordar o problema.
todos os seres humanos vivem menos do que 200 anos. Todas as evidências empíricas que a gente tem até hoje, pelo menos até onde eu saiba, ninguém encontrou nenhum indício de que nenhum ser humano tenha vivido mais do que 200 anos. Portanto, toda a nossa base empírica para essa proposição confirma essa proposição, confirma essa lei. Todos os seres humanos vivem menos do que 200 anos. No entanto, a gente tem como saber se essa lei é verdadeira? Com base em todos os testes possíveis que a gente pode fazer? Vai sempre existir uma dúvida sobre se essa lei é verdadeira ou não, porque existem muitos seres humanos vivos que ainda não morreram. E a gente não tem garantia absoluta nenhuma de que alguém não possa viver, de repente, mais do que 200 anos. O problema da indução, o problema da justificação das leis científicas, ou da verdade das leis científicas, passa por aí. As leis científicas, tradicionalmente, são justificadas pela experiência, pelos experimentos, pelos fatos. Os fatos que os cientistas conseguem juntar para dar suporte às suas leis científicas estão sempre no passado. Por mais que a gente seja capaz de coletar todos os fatos possíveis em suporte a uma determinada lei científica, eles estão no passado, e as leis científicas são proposições gerais e universais que devem ter abrangência em todos os tempos, no passado, no presente e no futuro. Pessoas que não nasceram, se é verdade que todos os seres humanos vivem menos do que 200 anos, isso é verdade para nós, para quem já morreu e para quem ainda vai nascer. Portanto, a abrangência de uma lei científica é sempre maior do que a nossa possibilidade de testá-la. A gente nunca vai ter um teste empírico suficiente para garantir a verdade de uma lei científica. É como se eu tivesse um saco de feijão, e esse exemplo quem deu foram 2 alunas num seminário de filosofia da ciência, eu achei ótimo. É como se a gente tivesse um saco de feijão imenso e eu dissesse para vocês o seguinte: olha, todos os feijões desse saco são pretos. E a gente, enfim, tiraria um punhado de feijão aqui e acolá, todo mundo tirou feijão preto, mas o saco é muito grande, a gente não teria condição de tirar todos os feijões. E tem que falar sobre todos os feijões. As leis científicas, as teorias científicas falam sobre todos os feijões do saco sem ver todos. E se de repente lá dentro ficou um feijão branco? Não é verdade que todos os feijões são pretos, a lei seria falsa. No entanto, a gente vive com essa possibilidade de falsidade e continua fazendo ciência dessa mesma maneira. Bom, isso tudo para mostrar que a gente não tem como comparar uma teoria científica diretamente com o mundo dos fenômenos. A gente precisa selecionar determinados fenômenos, e a ciência faz isso de uma maneira muito boa, muito profícua. A gente precisa selecionar determinados fenômenos, selecionar determinadas teorias, propor teorias científicas e conviver com essas teorias científicas supostamente verdadeiras, úteis sem dúvida nenhuma, empiricamente adequadas sem dúvida nenhuma, mas quanto à verdade apenas supostamente verdadeiras. A gente não tem um relacionamento direto com esse mundo dos fenômenos para testar as teorias científicas diretamente dessa forma. Eu dei esses exemplos didáticos que parecem simples demais, mas na história da ciência a gente tem vários casos que atestam a fragilidade das leis científicas. Um exemplo interessante foram as famosas refutações à teoria heliocêntrica de Copérnico. Copérnico, em 1542, 43, publicou pela primeira vez um paper dizendo que, olha, a Terra não é o centro do universo, não. A Terra gira em torno do Sol e ela dá uma volta no seu eixo por dia. Demorou mais de 150 anos após a publicação do primeiro paper de Copérnico sobre esse assunto, para que a intelectualidade, os cientistas, os filósofos da época mudassem de opinião e aderissem à teoria copernicana de que a Terra
não é o centro do universo. Bom, o Copérnico e os heliocentristas, os que atacavam a teoria ptolomaica de que a Terra era o centro do universo, foi bombardeado com uma enormidade, quantidade de refutações, e das quais o próprio Copérnico não sabia responder a maioria. Uma delas, muito interessante, é a seguinte. Imagina, então, um dos pressupostos da teoria de Copérnico é que a Terra dá uma volta no seu eixo por dia. Então, a Terra está rodando, o tempo todo rodando. Imagina que você sobe numa torre bem alta. Você sobe lá em cima dessa torre e larga uma pedra, deixa a pedra cair. Bom, quando essa pedra sai da sua mão, ela está solta. Ela não está mais na sua mão, não está mais presa na terra. Se a terra está rodando, a pedra está solta, caindo, você deveria ter a sensação, durante a queda da pedra, que ela se afasta da torre. Se a torre está rodando, a terra está rodando para cá, você está virado para o lado oposto, joga a pedra, a terra continua rodando. Nesse tempo que a pedra cai, a terra rodou um pouquinho, você deveria ter a sensação de que a pedra vai para frente ao cair. Por que isso? Bom, porque nessa época vivíamos num universo que a física do senso comum era a física aristotélica. O movimento natural era explicado uma pedra é fundamentalmente terra. O lugar natural da terra é embaixo. As coisas pesadas caem diretamente para baixo, quanto maiores, mais rápido, quanto menores, mais devagar, porque tem menos terra. Então, uma pedra que sai da mão de uma pessoa não tem por que acompanhar o movimento da terra, ela iria diretamente para baixo. A física aristotélica descreveria o fenômeno assim. Copérnico não sabia responder a essa refutação. Ele falava, não sei, tem alguma coisa errada aí. O que eu sei é que se a gente colocar a Terra orbitando o Sol, os outros planetas orbitando o Sol, a astronomia que a gente conhece de Ptolomeu, a gente consegue escrever num livro 10 vezes menor, com equações 10 vezes mais simples. Bom, esse é um fato em que uma determinada experiência, um determinado experimento, dados aceitos pela comunidade científica da época, refutariam uma teoria e que hoje em dia a gente considera mais plausível do que a teoria geocêntrica. Existem outros casos. Por exemplo, para continuar na astronomia, se eu pegar um telescópio e o livro de Ptolomeu de astronomia e der para algum de vocês e falar o seguinte, olha, estuda o livro de astronomia, pega o seu telescópio e começa a olhar para o céu e fazer anotações. Dando um tempo para essa pessoa, ela conseguiria prever com bastante exatidão quando e onde vai ser o próximo eclipse do Sol. Ou seja, baseados numa informação que até onde a gente conhece hoje não é correta, ou pelo menos é incoerente com a teoria atualmente aceita, a gente consegue produzir resultados úteis. A gente consegue descrever os fenômenos observáveis de uma maneira veraz, de uma maneira correta, partindo de teorias incorretas. Bom, tudo isso para dizer para vocês, para dar alguns argumentos para vocês, de que verdade é uma palavra muito forte quando a gente está falando em teoria científica e em ciência. Isso não teria grandes problemas para fazer ciência, a ciência continua sendo feita, os cientistas continuam fazendo ciência. No entanto, isso tem um problema, sim, quando a gente está encarando a ciência a partir do pressuposto de que a ciência é conhecimento do mundo como ele é, a partir do pressuposto daquilo que a gente chamou de metafísica do materialismo científico e das estratégias de restrição e seleção dos dados para as teorias científicas. O que ocorre é o seguinte, é que apesar do esforço da ciência, a nossa experiência científica do mundo nunca é pura e independente, mas sempre do mundo em interação com a gente mesmo, quer seja do ponto de vista pessoal do cientista, quer seja do ponto de vista da comunidade científica, quer seja do ponto de vista das teorias científicas hegemonicamente aceitas em um determinado período, em uma determinada época. Existe sempre uma interferência, uma interação entre os dados, entre a realidade e o cientista. Como, então,
apesar disso, a ciência continua e obtém resultados e produz tecnologia. O que o Hugh Lacey diz para a gente é o seguinte: olha, existe um certo conjunto de valores que ele chama de valores cognitivos que orientam o relacionamento entre teoria e dados. Que valores cognitivos são esses? Bom, adequação empírica é um deles. Adequação empírica não é verdade. Usar a astronomia de Ptolomeu para prever um eclipse solar é empiricamente adequado. Eu vou pegar uma teoria incorreta, errada, e obter um resultado empiricamente adequado. Então, adequação empírica é importante, poder explicativo é importante. Quanto mais uma teoria explicar, melhor. Ausência de hipóteses ad hoc, enfim, existe uma lista grande e controversa. Alguns filósofos, alguns pensadores incluem mais elementos, outros menos. Existem certos valores cognitivos que podemos utilizar para pautar a pesquisa científica. E os cientistas fazem isso. Ao questionarmos a verdade das teorias científicas e, portanto, o seu entendimento de acordo com a metafísica do materialismo científico, abrimos espaços para duvidar da neutralidade da ciência. Se a ciência não é neutra, sua relação com o poder vai muito além de um mero instrumento. Se a ciência é conhecimento neutro, ela pode sim ser usada de acordo com quaisquer perspectivas de valores. Nesse caso, o Bautista Vidal, na nossa discussão inicial, estaria certo. O problema não é dos cientistas, o problema é dos políticos, ou, no caso do poder, de quem detém o poder. No entanto, se a ciência não é neutra, aí talvez determinada perspectiva, determinada abordagem científica seja mais afim com determinados conjuntos de valores, e nesse caso a relação entre ciência e poder se torna muito mais complexa. Nesse caso, a ciência seria um instrumento de poder imensamente mais forte. Estratégias de pesquisas diferentes poderiam levar a teorias científicas que englobam, que corporificam valores diferentes e, ao fazer isso, serem aplicadas em situações específicas. Quer dizer, talvez a nossa sociedade seja como tenha os valores que tenha e valorize os valores que valoriza, também por causa da nossa ciência e da nossa tecnologia. É uma reflexão interessante para a gente fazer. Existe um debate longo que essas duas posições colocam. Existe o que é chamado de crítica pós-moderna, que tem um lado sociológico e um lado epistemológico. No lado epistemológico, a gente vai ver o Thomas Kuhn, o Paul Feyerabend, o próprio Hugh Lacey, defendendo a posição epistemológica, que eu dei pequenos argumentos aqui, de que a defesa da ciência como livre de valores é falha, é indefensável essa posição. Do ponto de vista sociológico e histórico, há várias pesquisas históricas mostrando, em casos específicos, como os valores externos entraram em teorias científicas. Por outro lado, existe a defesa dos cientistas, que dizem o seguinte: olha, a ciência dá respostas instrumentalmente boas. Boas eu não diria, mas dá respostas instrumentalmente úteis para o mundo. O avião voa. O avião não vai cair porque a gente não gosta da física que produz o avião. Ele vai continuar voando. E os cientistas se defendem dessa maneira. Enfim, o debate continua e eu quis passar para vocês apenas uma pequena introdução a essa possibilidade, a essa forma da gente ver as relações entre ciência e poder de uma maneira diferente. Obrigado.
Memória Viva, sábado às 7 da noite e domingo 6 da noite.